Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindos ao nosso canal de comentário das lições bíblicas da Escola Dominical. Hoje nós vamos estar comentando sobre a lição de número 9, que traz o título A Sutileza do Movimento dos Desigrejados, aqueles sem igrejas. O texto, a leitura bíblica, está em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 ao 25, onde o versículo 25 dá essa ênfase. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, esse movimento, nós vamos entender que é um movimento da qual eles rejeitam a institucionalização da igreja. Que a igreja não precisa existir um templo, a igreja não precisa de líderes eclesiásticos, a igreja existe sem isso. Então, esse movimento são aqueles cristãos que se identificam, segundo eles, que são seguidores de Cristo, porém não estão filiados, não pertencem a nenhuma denominação religiosa, nenhuma igreja cristã. E o número dessas pessoas, em 2011, era cerca de 4 milhões. No último censo do IBGE, diz que está em torno de 20 milhões de pessoas, dos desigrejados, que não compartilham que da comunhão em um local, em um templo, para adorar a Deus. Então nós temos esse movimento, que tem crescido de uma maneira assustadora. E aonde nós vamos ver que existe dois grupos dessas pessoas que abandonaram a comunhão em uma denominação e passaram a viver uma fé isolada, independente, onde nós vamos encontrar que alguns deles, existe uma certa culpa do grupo, da comunidade, delas terem saído, Embora nós não vamos tratar desses casos aqui nesse áudio, mas nós temos outros que são aqueles que têm se levantado contra a organização, a institucionalização da igreja nos moldes da qual nós encontramos hoje. Então esse primeiro grupo são pessoas que estão decepcionadas aqui com falsos profetas. Receberam profecias, que na verdade falaram em nome de Deus, mas na verdade eram profecias de homens, relacionado com o materialismo, onde chama o ego das pessoas, aonde pregaram que o evangelho triunfacionalista, da onde eles haveriam de vencer todas as coisas, Então essas pessoas também se decepcionaram com a liderança, Nós temos aí alguns escândalos de algumas pessoas, as pessoas acabam, vamos dizer, escandalizando com isso, com essas falhas, com esses erros. Nós vamos ver que outras, porque
foram rejeitadas por algum grupo de pessoas, que em alguns lugares tem os grupinhos, né? Outras foram magoadas, foram decepcionadas com alguns outros, né? Irmãos que ali conviviam. Nós temos que deixar bem claro que nenhuma igreja está isenta de problemas, de dificuldades. E as pessoas não são perfeitas. Infelizmente, quando a pessoa ela não é discipulada, ela não tem uma experiência com Cristo ampla, né? E não é discipulada pela palavra, pelo ensino da palavra de Deus, nós vamos ver que essa pessoa ela fica fragilizada diante de todo esse contexto aqui que eu disse para vocês. E quando a pessoa ela fica fragilizada, se ela não olhar para Cristo, ela vai se afundar, vai se isolar, vai fugir dali. Então nós temos muitas pessoas que estão nessa situação, né? Estão nessa situação. Mas o propósito não é nós entrarmos nesse assunto. Mas tem outras que não. Um outro grupo, né, dos desigrejados são aqueles que abandonaram, tiveram ali, vamos dizer assim, um vínculo com o modelo de liderança, com uma forma da qual é exercida a administração da igreja, e alguns por a maneira como que é exercitada o que essa liderança, essa administração, eles abandonam, porque acham que tem que ser do jeito deles, não daquele modelo. Outros porque não querem que sejam submetidos regras, normas. Eles querem viver o que as suas próprias regras, suas próprias normas. Então nessa questão eles acabam, né, saindo. Tem outros que no sentido de rejeição da liturgia do culto, acho que não deve ser daquele jeito. Então essas pessoas, né, que acabam apresentando uma oposição ao modelo da igreja, a sua reunião em um templo, em uma determinada localidade, para estar adorando a Deus. Mas quando eles são contra todo tipo de forma de organização e institucionalização da igreja. Então eles são anti-institucional, eles são contrários ao ajuntamento de pessoas, as pessoas estarem em uma determinada localidade para a comunhão, para a adoração, para o serviço do reino. Segundo eles alegam que a igreja primitiva não tinha templos, né? Que isso só começou com Constantino. Mas na verdade isso é uma aberração, é um erro, engano do diabo, porque nós vamos ver que desde o Antigo Testamento Deus já estabeleceu um local onde fosse um centro de comunhão, de adoração, o povo se reunisse para adorar a Deus, né? É bem certo que a vida, ela vai além do templo, além do ajuntamento, né? A vida cristã, mas Deus estabeleceu o tabernáculo nós temos o templo, um local onde as pessoas se reuniam, as pessoas estavam agregadas ali. E Cristo, quando ele inicia o seu ministério, e ele forma o colégio apostólico, da qual eles queriam dar continuidade ao ensino de Cristo, e a igreja seria levantada
porque naquela declaração de Pedro, que Cristo é o Filho do Deus vivo, nós vamos ver que Jesus disse que sobre aquela confissão de Pedro, que Pedro na verdade era um fragmento de pedra, mas sobre esta grande rocha que é Cristo, ele edificaria a sua igreja. Então Jesus está falando que a igreja seria edificada. Então nós não vamos encontrar templos, né, no dia de Jesus, porque até então a igreja seria edificada, Jesus preparou seus apóstolos para a missão, mas nós vamos ver que Cristo pregou na sinagoga, Cristo pregou nos templos, Cristo pregou nas festas, né? Cristo pregou em todos os lugares. Mas a igreja, quando ela surge, ela está reunida. Reunida na onde? No cenáculo. Então nós vamos ver que igreja, né, é um local de comunhão, onde as pessoas vão se ajuntar, vão se agregar. E nós vamos ver que o texto diz que havia cerca de 120 irmãos que estavam ali adorando a Deus. Então, após a pregação do Evangelho, nós vamos ver que a maioria das pessoas eram pobres, não é construída, na verdade, ali templos, mas as pessoas se reúnem em casas, que essas casas vão ser chamadas de igreja, onde as pessoas se reuniam para o ensino, para a comunhão, para a exortação, para o repartir do pão. Nós vamos ver que eles ainda congregam ali em uma parte do templo, né, nos atos que ali haviam, mas nós vamos ver que vai surgir uma perseguição muito grande, a igreja vai sair de Jerusalém, vai até a Judéia, Samaria, e aí começa o que é a evangelização, tanto dos judeus como também dos gentios, dentro do Império Romano. E lá no capítulo 13, nós vamos ver que Paulo fala que a igreja de Antioquia, então havia uma igreja em Antioquia, havia o que? Ele vai falar ali que havia ali uma hierarquia. Então, quando os desigrejados dizem que essa questão da institucionalização da igreja só começa com Constantino, então nós vamos ver que isso não é bem verdade. A igreja ela já estava se formando que de uma maneira institucionalizada. Atos 15 tem o primeiro concílio, onde é o ajuntamento de pessoas. Paulo, na sua terceira viagem missionária, quando ele está voltando, nós vamos ver que ele chama o que? Ali o concílio ali da igreja, os presbíteros, eles se reúnem ali onde Paulo dá uma palavra e faz uma despedida. Então, nessa visão desses desigrejados, para ele a igreja não precisa o que? De uma estrutura, de uma forma, de um prédio, porque a igreja pode ser em qualquer lugar. Então, é evidente que a igreja ela existe fora o que? Das quatro paredes, né? Onde as pessoas reúnem 2 ou 3 pessoas ali, naquele ajuntamento ali, pode ser o que? Chamado o que? De uma igreja. Contudo, a utilização do templo, né, por parte dos cristãos primitivos, nós vamos ver que ela acaba sendo institucionalizada nas casas, mas aí, pelo ajuntamento de pessoas que se reúnem, logo haverá o que? Sendo construído templos, onde as pessoas vão se reunir para adoração, vão se reunir ali para a comunhão, né, e para a pregação do Evangelho. Então, essa visão dos desigrejados é totalmente contrário que a organização da igreja, né? E também contra o ensino relacionado ao clero, né? Eles são anticlero, contrário que ao clero, as formas de governo da igreja. Segundo eles, na igreja primitiva não havia qualquer forma. Nós vamos que isso aí é totalmente uma aberração, porque quando a igreja ela se forma, nós vamos ver que na igreja primitiva já houve o que? Alguns conflitos. Então nós vamos ver que na própria igreja primitiva já surge o que? Esses conflitos, essa problemática ali no relacionamento. Nós vamos ver que há a separação dos diáconos. Depois nós vamos ver que Paulo separa presbíteros, né? Então existem muitos textos relacionados sobre a organização da igreja nessa sistema do clero, né? Tinha o presbítero, o diácono, o cooperador, tinha o bispo,
nós vamos encontrar, e também em Efésios 4 nós vamos ver Deus dando dons o que para aos homens, para que fosse separado que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores o que e mestres, para a edificação da igreja. Na verdade, né, nessa visão, né, de não ter igreja, na verdade eles não querem submeter o que a uma autoridade, né, a uma liderança sobre eles, e eles não querem estar o que sobre normas, sobre regras, né, sobre princípios da qual eles devem obedecer. Então a natureza da igreja do Novo Testamento, neotestamentária, é que quando Paulo começa a falar sobre a igreja na verdade ela é um organismo vivo, né? Todos nós juntos somos o que? A igreja, nós somos membros do corpo. Então a igreja, ela só é igreja quando os membros se reúnem e faz parte desse corpo em uma só comunhão, da qual Cristo, que é a cabeça. Então a igreja é um organismo vivo. Apesar de ser um ajuntamento de pessoas, ter a igreja visível, mas a igreja invisível, a verdadeira igreja, essa Deus conhece, da qual Cristo é a cabeça. Então, embora a igreja invisível é aquela que está esparramada em todo o mundo, né? Essa não precisa de estrutura física, porque são aqueles que adoram o Espírito em verdade, mas isso não desfaz, né, essa questão de ter um local para a comunhão, para a adoração, porque até então o Salmo 103 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Então a maneira de demonstrar que nós fazemos parte do corpo de Cristo é estarmos o quê? Nos relacionando, convivendo um com os outros, né? Contudo, a igreja, sendo um organismo vivo, onde cada um das pessoas é parte do corpo de Cristo, né? Cada um é membro desse corpo, da qual Cristo é a cabeça, a igreja não deixa de ser uma organização, né? Que ela está situada em uma localidade, tem um endereço, né? Tem um CNPJ, ela vai ter ali um sistema de governo, né? Que vai ser estabelecido ali em um estatuto, em uma norma, tudo isso baseado aqui nos princípios bíblicos. E nós vamos ver que ninguém é chamado para viver isoladamente. Como diz o escritor aos Hebreus, né? Ele diz que consideramos um aos outros para estimularmos o que? O amor e as boas obras. Então a convivência é para demonstrar o amor a Deus, o amor ao próximo, as boas obras e a evangelização. Então ele vai dizer, olha, não deixe de congregar como é costume de alguns. Então naquele tempo já tinha alguns que não gostavam de congregar. Mas ele fala que é necessário exortar uns aos outros. Porque o que? A vinda de Jesus ela está próxima. Então a importância da necessidade da igreja, porque a igreja ela é chamada o quê? Da família de Deus. Logo, uma família é aquela que está em comunhão um com os outros, e dentro dessa comunhão há regras, há normas da qual as pessoas devem se submeter. Então nós vemos isso na igreja primitiva. Eles tinham que essa comunhão, eles tinham ali o ensino da palavra, eles tinham ali a participação da Santa Ceia, a assistência aos necessitados. Então nós não podemos ser igreja sem antes ser uma família. E família é aquela que está unida, está junto, no mesmo lar, no mesmo teto, na mesma casa. E nós somos o que? Uma grande família, né? Uma comunidade menor que a outra, mas todos têm o que? O seu lugar, que onde seus membros vão discipular uns aos outros, vão exortar, vão ensinar, vão cooperar, ajudar. Então esse sentimento de irmandade é o que dominava a igreja primitiva e é o que domina o que as comunidades cristãs.
E por outro lado, a igreja também, ela é o que? Testemunha da salvação. A missão da igreja é proclamar o que? O Evangelho de Cristo. A abundante graça de Deus, que é alcançar todos os homens. Então, a razão da igreja existir, né, a palavra igreja vem da palavra grega eclésia, aqueles que são chamados para fora, para adoração, para comunhão, né? E o principal propósito da igreja é a comunhão com Deus, a adoração a Deus, a comunhão com o próximo e a evangelização. Então, a verdadeira igreja, né, nós vamos ver que ela é um organismo vivo. Cristo é a cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo. Mas ela não deixa de ser uma organização, da qual há líderes, né, há uma liderança, há regras, há normas, né, tudo isso com o propósito de exaltar a Cristo e adorar a Deus sobre todas as coisas. Então Deus criou a igreja com o propósito de ser família. Uma família que se reúne no mesmo lugar para a comunhão, para o ensino e para evangelização. Para a evangelização, a igreja sai o quê? Das quatro paredes para levar o evangelho a outras pessoas. Então, que Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitir.